Fala aí, Caiporada! Tudo tranquilo? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza? E hoje trazemos os resultados dos palpites do dia 14 de agosto. Tivemos 22 palpites com 19 greens e 3 reds, tá? Foram 87% de taxa de acertos para este dia. Olha só que maravilha, bem acima da meta, beleza? E hoje também trazemos os resultados parciais do dia 15. Tivemos 28 palpites com 16 greens e 9 reds. Temos 3 jogos que ainda irão acontecer. E depois verifiquem os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp, beleza? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e vocês que sempre estão nos acompanhando e ainda não se inscreveu, inscreve aí no nosso canal, clica no botãozinho aí embaixo e se inscreva, e também não se esqueçam de ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites. Beleza, galera? Não se esqueçam de comentar e também deixar o seu like, fechou? Vamos lá para os nossos palpites do dia 16 de agosto? Bora pra intro! Salve, Caiporada! Vamos iniciar com o nosso planejamento do dia 16 de agosto e um recado vem aí. Muito atentos agora porque iniciarão os campeonatos europeus. Teremos os primeiros jogos e promete muitos gols para esse início de campeonato nos campeonatos europeus, beleza? Então acompanhe que hoje temos os jogos separados para Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e também Manchester United. Então acompanhem, beleza? Vamos lá iniciar com os jogos da Austrália. Separei o Península Power contra o Redlands com o mercado de over 2,5 gols na Queensland. O Península tem 77% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Redlands tem 28%. No histórico, 7 vitórias do Península, um empate e uma vitória do Redlands. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Península vem vencendo as 5 partidas e o Redlands vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Brisbane Roar 2 versus o Sunshine Coast Wanderers. Traga essa partida na Queensland da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para esta partida. Na forma recente, as duas equipes têm 33% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. E no histórico, são 4 vitórias do Brisbane, 2 empates e 2 vitórias do Sunshine. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Brisbane jogando em casa vem sofrendo gols há 10 jogos, enquanto o Sunshine jogando em casa ele vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Superliga da China, Beijing Guan versus o Zhejiang Profissional. Traga essa partida com over 2,5 gols. Beijing Guan tem 53% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Zhejiang tem 22%. No histórico, 10 vitórias do Beijing, 4 empates e 9 do Zhejiang. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Zhejiang vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Beijing Guan, over 2,5 gols em uma das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Pathum United versus o Rayong. Traga essa partida na Thai League da Tailândia com mercado de vitória seca para casa. O Pathum tem 72% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Rayong ele tem 61%. No histórico são 4 partidas com 4 vitórias do Pathum e a média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Pathum vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros o Pathum venceu as últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Pathum venceu 5 das últimas 6 partidas e o Rayong venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Superliga da Sérvia, Baka Topula versus o Belgrade. Traga essa partida com over 2,5 gols. O Baka tem 65% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Belgrade tem 50%.
Em séries, o Bakatopula vem sem derrotas em casa nos últimos 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lyngby versus o Midtjylland. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. Midtjylland jogando fora de casa tem 54% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Lyngby tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Midtjylland, 9 empates e 9 do Lyngby. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Midtjylland vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Lyngby, over 2,5 gols na maioria das partidas, foram em 5 das últimas 6 e over 1,5 em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols com grande risco de um over 2,5. Beleza? Próxima partida em La Liga da Espanha, teremos a aberturas. É o Celta de Vigo contra o Deportivo Alavés. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Celta é de 47%, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alavés também tem 67%. No histórico são 15 vitórias do Celta, 10 empates e 3 do Alavés. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Celta vem a 10 jogos marcando gols e o Alavés vem sofrendo gols assim. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Celta, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Konyaspor contra o Galatasaray na Superliga da Turquia. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Galatasaray tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Konyaspor tem 56%. No histórico são 27 vitórias do Galatasaray, 8 empates e 4 do Konyaspor. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Galatasaray vem a 10 jogos sofrendo gols e o Konyaspor vem marcando a 7. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 5 partidas de 6 partidas. E verificando na casa do Konyaspor, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brescia contra o Palermo. Traga essa partida na Série B da Itália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Palermo fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Brescia tem 61%. Verificando no histórico, são 3 vitórias do Brescia, 8 empates e 6 do Palermo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Brescia vem a 6 jogos marcando gols e o Palermo vem a 4 jogos vencendo. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brescia, over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fleet Town versus o Daniel Sands. Traga essa partida na Sinhô Premier do Gales com mercado de over gol no primeiro tempo. O New Sands tem 78% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Flint tem 72%. No histórico são 9 vitórias do New Sands e um empate, e a média de gols é de acima de 5,5 gols. Verificando em séries, o Flint vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a União Saint-Gilloise versus Charleroi. Traga essa partida na Pro League da Bélgica com o mercado de over 1,5 gols. União tem 60% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Charleroi tem 83%. No histórico, 7 vitórias do União e uma do Charleroi. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, União vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do União, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida é uma das partidas em destaque. Eu trago o Le Havre contra o Paris Saint-Germain. Trago essa partida com over 1,5 gols na Ligue 1 da França. O Paris Saint-Germain tem 67% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Le Havre ele tem 44%. No histórico, 3 vitórias do Paris Saint-Germain, 6 empates e 3 do Le Havre. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries,
O Le Havre vem empatando a 3 partidas e o Paris Saint-Germain vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Le Havre, over 1,5 gols também nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das 2 equipes. Apenas uma partida do Nice contra o Le Havre, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Copa da Alemanha. Eu trago o Ulm contra o Bayern de Munique. Trago essa partida com mercado de gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Bayern tem 79% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Ulm tem 67%. No histórico são 2 vitórias do Bayern e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bayern vem vencendo a 3 partidas e o Ulm vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas disputadas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Croácia, HNL. Eu trago o Dinamo Zagreb contra o Šibenik com vitória seca para casa. O Dinamo tem 76% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Šibenik tem 89%. No histórico, 24 vitórias do Dinamo, 2 empates e 5 do Šibenik. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dinamo vem a 5 jogos marcando gols e o Šibenik vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das 2 equipes, o Dinamo Zagreb venceu 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Šibenik ele venceu 5 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Coventry City versus Oxford United. Traga essa partida no Championship da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. O Coventry tem 58% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oxford tem 67%. No histórico são 4 vitórias do Coventry, 2 empates e 3 do Oxford. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Coventry vence empates a 5 jogos e o Oxford também. E nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Coventry, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida é a partida em destaque da Caipora. Eu trago o Manchester United contra o Fulham. Trago essa partida com mercado de over 1,5 gols na Premier League. O Manchester United tem 60% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fulham também tem 56%. No histórico são 28 vitórias do United e 6 empates e 4 do Fulham. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, as 2 equipes não empatam as 5 partidas e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do United, over 1,5 gols e ambas marcam em todas as últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das 2 equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida em La Liga da Espanha, eu trago Las Palmas contra o Sevilha. Trago essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Sevilha tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Las Palmas tem 44%. No histórico são 8 vitórias do Sevilha, 4 empates e 3 do Las Palmas. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sevilha vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Las Palmas, under 3,5 gols também nas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das 2 equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Ponte Preta contra o Goiás. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com o under 3,5 gols. A Ponte tem 42% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiás ele tem 44%. No histórico, 7 vitórias da Ponte, 4 empates e 9 do Goiás. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Ponte jogando em casa vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a primeira divisão do Chile, eu trago o Colo-Colo contra o Coquimbo Unido. Trago essa partida com vitória e empate para casa. O Colo-Colo tem 52% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Coquimbo tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Colo-Colo, 5 empates e 3 do Coquimbo.
A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Colo-Colo vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, o Colo-Colo venceu ou empatou 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Colo-Colo, o Colo-Colo venceu 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Colo-Colo venceu e empatou suas últimas 6 partidas. E o Coquimbo, fora de casa, não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Vila Nova contra o Sport Recife na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 56% de aproveitamento para o Vila Nova nos últimos 9 jogos e o Sport tem 61%. No histórico são 6 vitórias do Sport e 5 empates, e a média de gols é de 1 gol. Em séries, o Vila Nova vem sem vitórias a 5 jogos e o Sport vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Tivemos 0 a 0 em 3 delas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, New Old Boys versus o Racing Club. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente o Racing tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o New Old Boys tem 33%. No histórico são 12 vitórias do New Old Boys, 14 do Racing e 12 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Racing jogando em casa ele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do New Old Boys, under 3,5 gols em 3 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Novo Horizontino contra o América Mineiro. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Novo Horizontino com 39%. O América Mineiro tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Novo Horizontino tem 83%. Verificando no histórico, foi uma partida com uma vitória de 2 a 0 do América e em séries as duas equipes não têm derrotas nos últimos jogos. O Grêmio Novo Horizontino venceu 3 das últimas 3 partidas e o América Mineiro não perde as 5 partidas e empatou 4 delas. Últimos encontros, temos under 3,5 gols na única partida disputada. Nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora no México, Liga MX. Traga o Clube Puebla versus o Monterrey. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Monterrey jogando fora de casa tem 54% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Puebla tem 17%. No histórico, 18 vitórias do Monterrey, 17 empates e 10 do Puebla. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Puebla vem perdendo a 3 partidas e o Monterrey não empata a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Puebla, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Universitário de Desportes versus o Deportivo Garcilaso. Traga essa partida na Liga 1 do Peru com mercado de vitória seca para casa. O Universitário tem 75% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Deportivo tem 39%. No histórico, 3 partidas com 3 empates e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Deportivo vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, temos no mercado de vitória do Garcilaso em nenhuma das 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, o Universitário venceu 3 das últimas 6 partidas e as 3 foram em casa. Já o Deportivo Garcilaso, ele venceu 3 das últimas 6 partidas e apenas uma delas ele venceu fora de casa. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Salve, minha galera caipora, eu trago para vocês o nosso bilhete caipora. Eu trago o Paton United contra o Rayong com vitória seca para casa. Over gol no primeiro tempo para Freetown United versus o Daniel Saints e over 1,5 gols para o Le Havre contra o Paris Saint-Germain. Over gol no primeiro tempo para o Ulm contra o Bayern de Munique e over 1,5 gols para o Manchester United contra o Fulham. Vitória seca para casa em Universitário de Desportes contra o Deportivo Garcilaso. Uma odd total de 2,85 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Não se esquece de se inscrever, hein?